Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6. Hoje é dia 12 de maio de 2021, Dia Mundial do Enfermeiro, da Enfermagem, né? Meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista e vou acompanhar vocês na noite de hoje, né? Você pode nos assistir aí na TV aberta no canal 16.1, toda a rede do Espírito Santo, né? Também nas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, na Rede Sim, né? E também na Rádio Sim FM 106.1. Hoje o tema é fantástico, né? Hoje nós vamos falar sobre a profissão da enfermagem, né? Esse profissional brilhante, tão importante na assistência à saúde. Só quem trabalha ali, quem está no dia a dia, sabe a importância, e quem é cuidado também, né, pelo profissional, o tamanho, a importância do profissional de enfermagem. E para isso, mantendo a tradição do programa, trouxemos aqui duas renomadas profissionais, né? Doutora Mariana Cusuol, que é enfermeira especialista em cardiologia, né? Isso aí, que trabalha conosco lá na Unicor, no Grupo Unicor, no Hospital Rio Doce, no LMC, né? E é companheira das madrugadas aí do infarto, não é isso? Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada. Isso aí. Do meu lado aqui, mais pertinho de mim, a Jaqueline Ramos, né, que é enfermeira, especialista em epidemiologia, não é isso? É professora também? Sim. Também. Isso aí, seja muito bem-vinda. Obrigada. Isso. O tema de hoje é importantíssimo. Eu queria abrir, assim, uma frase, Qual que é a definição, Jaqueline, para você, do enfermeiro? Se você pudesse sintetizar essa complexidade, que é essa tão importante e complexa profissão, se você pudesse falar em uma frase ou o que significa um enfermeiro na área de saúde? A minha frase que se encaixa aí é: o enfermeiro, ele é o ser que cuida. Cuidados, né? Dedicação. E para você, Mariana? Muita dedicação, o cuidado, uma entrega, passar o conforto, ter empatia. Isso daí é a enfermagem. Exemplifica e justifica, assim, falar da enfermagem, é falar de amor, cuidado, plenitude. Toque, né? Toque. Tá muito, eu acho que é um dos profissionais que está mais presente no dia ali do enfermo, né? Mais próximo, tanto do paciente quanto da família. É isso aí. E como que você chegou, a sua história de vida, vamos dizer, como você virou a chave e falou assim: eu quero ser enfermeiro? Desde a infância, desde muito pequena. Na verdade, eu entrei na Unicor como técnica de enfermagem. A Jaque foi uma mentora, foi uma das minhas professoras desde o técnico. Eu tive a honra dela ser a minha professora, dela me ensinar muita coisa. Trabalhei 6 anos como técnica, depois fui para a faculdade, fiz a faculdade de enfermagem e há 10 anos como enfermeira. Trabalho com uma equipe maravilhosa. Você tem 18 anos de profissão? 17. Uhum. 6 como técnica, 10 como enfermeira. Pô, 17 legal, anos parabéns. só na Unicor. Só na Unicor? Só na trabalhou? Unicor.
desde técnico até agora enfermeira, só na Unicor. Que legal. E aí, me conta mais, como é que foi? Então, Aí você fez a sua graduação, você fez concomitante ao técnico, né? Você era técnica, trabalhava... Eu era técnica de enfermagem, trabalhei como técnica de enfermagem. Há um tempo atrás, ingressar na faculdade de enfermagem era mais difícil. Hoje nós temos ajuda, né, de curso, até do governo, mas antes era tudo muito mais difícil. O ingresso à faculdade eram poucos alunos para cada turma. Eu lembro que na minha época era apenas uma turma de enfermagem, então eu tive ajuda da empresa que eu trabalho hoje, a Unicor. Ela custeou, ajudou com o curso da faculdade. Isso foi assim, é uma honra, é um presente muito grande para alguém que vem que não tinha uma possibilidade de cursar o ensino superior e entrar numa faculdade. Eu tive essa oportunidade, são 5 anos, né, dentro de uma faculdade, e você receber uma ajuda de custo ainda faz toda uma diferença. Você faz valer a pena cada centavo que a empresa investe, te ajuda ali. A Jaque, eu conheci a Jaque na época do técnico, eu era uma menina ainda, e eu vejo ela hoje como... Hoje eu perturbo ela, né, que ela está na vigilância, vou muito lá questionar, perguntar, né, Jaque? E aí, assim, só que eu vejo ela hoje, eu tenho uma admiração muito grande pela profissional que ela é, e saber que a profissional que eu sou hoje, eu dependo... Eu dou graças a ela e aos outros professores também da enfermagem, que é uma profissão muito bonita, né? E aí eu falo Jaque porque a gente já tem essa intimidade, né? Há muitos anos. Parabéns, eu vejo tanto que você é competente lá na... Obrigada. Parabéns. Jaqueline, me conta um pouco mais da sua história. Como é que você descobriu, vamos dizer assim, descobriu-se enfermeira? Como é que foi a sua trajetória profissional até se tornar essa referência em enfermagem e diretora da epidemiologia da cidade, aí, passando por um momento mais difícil da saúde, sem dúvida nenhuma, de todos os tempos, né? Então, a Mariane está falando de exemplos, e isso é muito importante, porque é o legado que a gente deixa, né? São os exemplos a serem seguidos. E quando ela falou isso, ela me fez retornar e lembrar da minha história. Então, também venho de família muito humilde, né? Onde... sou a primeira a cursar uma faculdade e tudo. E, é claro, com a ajuda de custo, também prestei o Enem, o ProUni, foi onde eu consegui a minha graduação. Mas antes disso tem toda uma história. Eu também sou técnica de enfermagem, eu fiz o técnico em 96. Eu lembro que a minha turma formou meninos, a gente tinha 17 anos, eu prestei o concurso em 96 para o técnico de enfermagem, eu não pude assumir porque eu tinha 17 anos. Então, eu lembro que eu tive que esperar 1 ano para fazer o 18, porque a lei permite que você, né, espere aí dentro de 1 ano, para me completar os 18 anos para poder assumir o concurso público de 96. Mas, quando ela fala de exemplo, eu me lembro que a minha, a vontade surgiu. Eu lembro que aos 15 anos, mais ou menos, eu tive uma sobrinha que teve meningite. E essa minha sobrinha, ela pegou a meningite daquela forma mais grave, né, por fez uma meningococcemia. E eu me lembro que na porta onde eu trabalho hoje, que antigamente era o HGL, eu me lembro que eu vi 2 pessoas chegando justamente da vigilância epidemiológica para fazer, né, toda essa parte de epidemiologia e tudo. E eu me lembro que foram 2 pessoas que fizeram partes da minha vida, que foi a enfermeira Doris e a enfermeira Zizi. 2 pessoas que são marcantes aí para a história do município, da saúde de Linhares, né? Euzi e Doris. E naquele momento, quando eu vi aquelas 2 pessoas, que eu vi o serviço, o trabalho que elas estavam desenvolvendo, eu me encantei. E eu simplesmente, naquele momento, eu disse, bom, é isso que eu quero ser. E daí eu trilhei, né? Eu me lembro que o estadual ele oferecia como recurso aí de ensino médio o técnico de enfermagem. Então, na época tinha contabilidade, magistério, acadêmico, e por 2 anos eles colocaram também o técnico de enfermagem. E eu entrei numa dessas turmas, nessa primeira turma do técnico de enfermagem. E daí começou, né? Então, vieram os filhos, o casamento, e aí, né, o técnico. Eu digo que a gente não deve se acomodar
A gente não deve viver naquela sequência do que é cômodo, para mim tá bom. Zona de conforto. Isso, né? aí. Então, eu acredito que o ser humano, ele é capaz disso, né? Ele é capaz de sempre buscar o conhecimento, buscar o que é melhor para ele. Então, chegou um determinado momento que o governo começou, implantou o Enem, implantou, né, o ProUni, vamos fazer, vamos. Então, eu consegui uma boa... E, né, como a gente conhece hoje, consegui entrar na graduação. Sempre foi muito difícil. Então, era o trabalho, que eu já era técnico de enfermagem, 2 filhas pequenas, marido, casa, e ainda conciliar com a graduação, com os estágios. Então, não é fácil. E não para. Não para. Porque quando você acha que você sabe alguma coisa, você descobre que você ainda tem muito que aprender. Isso aí. Quando fala assim, nossa, você tem quantos anos de Unicor? Esse ano vai para 17. Nossa, você sabe muita coisa. Não. É aí que você vê que você está aprendendo, e quando você acha e tem muitas coisas para buscar, igual eu fiz uma pós-graduação, mas eu penso logo em fazer outra, porque você acha que já está com o que você aprendeu já está defasado, você tem que buscar mais, tem que aprender cada vez mais. E a enfermagem é isso daí, porque a ciência hoje está mudando muito. Então, se você não acompanhar, você acaba ficando para trás mesmo. Então, é sempre estudando, sempre buscando, não pode parar. Isso aí, o desenvolvimento, né, tecnológico, muita coisa. O conhecimento científico, ele é na velocidade agora da luz, na velocidade da internet. Não, né? Lá na Unicor fazemos vários procedimentos, né? Então, se você pegar de quando nós começamos há 16, 17 anos atrás, e hoje, a quantidade de procedimentos que nós fazemos hoje, com os materiais de menor calibre, menos tempo de internamento do paciente, menos invasivo, todos os procedimentos menos invasivos. Então, assim, quanto que avançou a tecnologia de quando eu entrei para hoje, se você não acompanha. Então, eu trabalho com uma equipe que ela não para, ela é desafiadora, está sempre te desafiando. E você sabe como é que o Dr. João ele te desafia o tempo todo. Então, trabalhar com uma pessoa que fica te desafiando o tempo todo construtivo. É, né? Construtivo, ou você vai ou você não vai. Então, te empurra, né? Igual a gente fala muito dos procedimentos que está tendo em áreas, novidades tecnológicas, bota a válvula pelo braço. O enfermeiro tem que vir junto também, sim, né? Tem que aprender junto. Exatamente. E aí, muda todo um paradigma. Sim, igual um tempo atrás eu reuni toda a equipe da enfermagem do Rio Doce, porque para eles saberem lidar com os nossos pacientes. Então, você tem que levar o conhecimento até os enfermeiros. Eles receberam esse treinamento muito bacana, foram 4 dias de treinamento para abranger todos os enfermeiros do hospital. Então, assim, foi uma coisa assim, que eu tenho que levar o que pode estar acontecendo com nossos pacientes quando sai do nosso setor, porque nós entregamos o nosso paciente para eles. Então, a enfermagem, ela recebe, sabendo lidar, sabendo o que fazer, como lidar com aquele paciente, quando é radial, quando é femoral, quando o paciente tem hematoma, quando o paciente tem hemorragia, o que fazer com o paciente. Então, assim, sai das paredes da Unicor, vai além disso, né? Então, inclusive, isso é uma coisa, tem que ser um treinamento... Eu acho que tem que ser um treinamento, um intensivão, nunca para. Eu já ensinei e acabou. Mas pode ser que mude as técnicas, né? A gente está sempre em mudanças constantes. E aí são estudos e são lições e ensinamentos que a gente tem que levar sempre. É uma coisa, tem que ser uma coisa rotineira, né? Tanto estudar quanto ensinar. E comove todo mundo, né? Sim. Vamos lá. E dando seguimento assim, vocês disseram muito assim, técnico de enfermagem, depois... enfermeira, né? E isso eu acho que é uma dúvida que eu vejo os pacientes confundem muito, né? E não só os pacientes, como também alguns profissionais. Qual que é a diferença entre a parteira, vamos dizer, a parteira é uma enfermeira ou não? O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. O profissional, o enfermeiro, ele faz tudo, como que é? A divisão disso aí, para explicar para a população. Então, eu vejo que a maior diferença está relacionada à competência de cada profissional. Uhum. Eu nem digo tanto a capacidade, porque a capacidade, às vezes um técnico ele pode ter uma capacidade técnica até maior do que de um enfermeiro.
Tá? Assim como um técnico, ele vai ajudar um enfermeiro que está se formando agora, ele vai ser companheiro, a técnica mesmo, ele vai aprender na prática. E quem vai ajudar ele nessa caminhada são os técnicos de enfermagem, é a equipe. Né? Então, a diferença maior é a competência. Então, alguns procedimentos é de competência do enfermeiro e não é de competência técnica do técnico de enfermagem e nem do auxiliar de enfermagem. Então, ao meu ver, a maior, né, diferença mesmo é em relação à competência. No manuseio, por exemplo, intra-hospitalar, o técnico de enfermagem, qual é a responsabilidade? É claro que são várias, mas no espectro assim, da gente sintetizar, o técnico de enfermagem no cuidado do paciente, o enfermeiro no cuidado do paciente. Quais são as principais diferenças? Assim? Na verdade, a maioria das responsabilidades técnicas, ele fica com a parte técnica, que é o técnico de enfermagem, sobre a supervisão e a responsabilidade do enfermeiro. Tá? Mas dentro das especializações, por exemplo, o enfermeiro que ele se especializou para aquela determinada função, o técnico não pode desenvolver, né, na hemodinâmica, na parte cardíaca. Então, tem técnica, tem atribuição que é só do enfermeiro. Assim como em qualquer outra área, tem atribuição que é só do enfermeiro também, específica, né? Então, às vezes, passar uma sonda, né? Dependendo do procedimento, esse é do enfermeiro, o técnico não faz. E qualquer procedimento técnico que um técnico ou auxiliar de enfermagem desenvolver dentro de um setor de saúde, ele está sob supervisão de um enfermeiro. Por exemplo, sinais vitais, ver frequência, ver oximetria agora, que é muito comum. Tudo isso, assim, o técnico faz. E alimenta o enfermeiro, né? Muito bacana. Tá. E o tempo de estudo, né? Sim. Antigamente eram 4 anos o enfermeiro, hoje são 5. E o técnico de enfermagem, a qualificação é de 18 meses. No máximo aí 2 anos. Né? Eu li um livro faz muito tempo, assim, sobre medicina, literatura, nada de técnico. Era um manual de medicina que falava assim: o médico recém-formado, quando ele está em dúvida, ele tem que perguntar o técnico de enfermagem mais experiente, o enfermeiro. Isso aí. Essa dúvida dele. Enfim. Vamos lá, falando agora sobre estigmas. Antigamente era uma profissão muito feminina, hoje isso já caiu por terra. Né? Antes tinha aquela questão, a enfermeira. Hoje nós temos vários profissionais, é uma profissão bem masculina, claro. Não sei nem se é essa palavra, eu usei errado, eu acho, né? Mas tinha estigmas de... A minha turma de 40 alunos só tinham 4 homens, 36 mulheres. Então, assim, bem feminina a sala, né? É um movimento feminista. Só que hoje nós vemos mais formandos hoje, mas continua a grande maioria ainda sendo mulheres. Isso, não mudou. O que mudou que aumentou a quantidade de homens formando, mas na grande maioria hoje ainda são de mulheres, né, Jaque? Eu acredito que um pouco é a base cultural mesmo, é o histórico. Então, se você pegar a base, a história lá da enfermagem, então começaram com grandes nomes, né? Então, com mulheres que lutavam na guerra, que cuidavam, que eram as cuidadoras, né? Então, a Florence, né, que é a base ali, a história que a gente conhece. Então, veio como base cultural. Então, mais uma vez, são exemplos a serem seguidos, né? Então, veio aquela cultura que a mulher era cuidadora. Então, a gente vê, é claro que é um estigma, isso cai por terra, né? Isso muda. Então, os homens hoje, eles estão, né, entrando no ramo, eles estão vendo que não tem nada a ver, que, né, que as mudanças estão aí, as barreiras estão aí para ser quebradas e tudo. E graças a Deus, isso é bom para a enfermagem, né? Isso é bom porque a gente ganha um outro lado, o lado masculino, então une forças. Então tem que quebrar mesmo, tem que desmistificar isso daí, essa barreira tem que cair. Eu acho que cada vez mais homens têm que vir mesmo e assumir o papel e ajudar. Então a gente tem que somar. Nós temos o Eduardo, o Leonardo, tem vários. Nossa, exemplos maravilhosos. O Eduardo trabalha comigo, na vigilância, é um enfermeiro maravilhoso. Um parceirão, um braço direito, esquerdo, tudo. Meu também, dou plantão com ele lá na coronária, excelente profissional. Isso aí. E sobre valorização profissional, sobre a visão da sociedade do enfermeiro, o que vocês acham? Aí é o nosso lado triste, né?
Hoje eu até mandei uma mensagem para a minha equipe, parabenizando pelo dia e tudo, e eu usei uma frase que deixamos de ser pessoas invisíveis e ganhamos os holofotes como guerreiros, né? Pena que, junto com esses holofotes, não veio o reconhecimento de que o guerreiro ele também precisa sobreviver, né? Então, ele também precisa ser bem remunerado, ele também precisa ter uma vida digna, ter uma qualidade de vida, até porque para você projetar o bem-estar para alguém, primeiro você precisa estar bem. E se você não tem qualidade de vida, você não tem lazer, você não tem, né, uma forma de se satisfazer assim financeiramente, como que você vai ajudar o próximo de forma satisfatória? Então, hoje, um técnico de enfermagem, ele enfrenta aí uma jornada de 2, 3 empregos. Então, 12, 24, 36 e vai embora. Eu tenho históricos de amigo aí, né, a colega, a Penha, acho que ela não vai se importar de dizer o nome, que ela veio de 3 jornadas de trabalho. A última lembrança dela foi pôr água de café no fogo. Acordou desmaiada com o braço quebrado, ela, né, exaustão, cansaço, isso. Então, isso é para ter uma condição, uma remuneração melhor. Então, quando a gente põe isso daí para alguém que é o mantenedor da família, né? A gente pensa no salário de um técnico, está aí na base de um salário. Quem vive com salário hoje? Né? Então, hoje são guerreiros, são, mas cadê o retorno para essas pessoas que estão se doando, né? A gente está vendo aí histórias de profissionais que estão lá na linha de frente, que levaram a doença para casa, que passaram para os familiares, que se sujeitaram, né, a tantas coisas para ajudar o próximo, mas não tem o retorno, não tem essa valorização do profissional. Coloca a mão na massa o técnico, né? Isso aí. Ó, por que eu chamei isso, né? Depois nós vamos comentar um pouco mais, mas o que eu sinto, assim, e principalmente os pacientes, e aí um questionamento médico, né? Isso é o que eu acho. Eu vejo muito o paciente respeitar o médico, mas ele desrespeita, às vezes, o técnico. Então ele reclama muito com o técnico, é agressivo com o técnico, aí quando chega o médico, ele fica tranquilo. Isso é uma queixa muito constante, né? Então eu acho que assim, a valorização do profissional é muito importante. Bem, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, né? Aqui, belíssimo. Adorando o bate-papo das 6 hoje, dia 12 de maio de 2021, dia da enfermagem, com a brilhante presença da Mariane, né, enfermeira, cardiologista, e da Jaqueline, que é enfermeira também da epidemiologia. Tá bom? Voltamos no próximo bloco. Olá, retornamos para o segundo bloco, no Bate-Papo das 6, falando sobre o Dia Internacional da Enfermagem, né, com presença brilhante de 2 profissionais, a Mariane Cusuol, que é enfermeira e cardiologista, e a Jaqueline, que é enfermeira e diretora da epidemiologia, professora, entre outras coisas aí, né, Jaqueline? Isso aí. Falávamos no último bloco sobre a questão da desvalorização do profissional de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro. Deu um puxão de orelha aí nos pacientes, mas claro que toda generalização não cabe, né? Mas isso eu vejo muito nos hospitais, né? Tanto em referência ao enfermeiro quanto ao técnico, né? Então, assim, eles criam alguma coisa referente ao médico, mas desrespeitam, de certa maneira, o técnico e o enfermeiro. Você acha que isso é uma afirmação minha, uma suposição, uma opinião, que eu estou certo ou não? O que você acha? Eu vou falar a minha opinião como profissional, né, e por experiência mesmo. A população em si, ela criou essa barreira, né, colocando o profissional médico num patamar mais elevado do que o profissional de enfermagem. Isso é da população, isso é cultural. A gente entende que são 2 profissionais, né? Todos os 2 se graduaram, todos os 2 estudaram, todos os 2 lutaram para chegar a esse ponto. Mas a maioria da população, os próprios pacientes, eles não conseguem ver as 2 categorias no mesmo nível. Então, eles acabam pondo o profissional médico acima do profissional de enfermagem. Isso também é uma coisa que deveria cair, né? Mais uma coisa que deveria ser, né,
deixado aí para trás, né? Porque a gente somos profissionais diferentes, de áreas diferentes, e que todos dois, né, trabalharam, lutaram para chegar naquela formação. Mas realmente existe isso. A gente vê isso, né, dentro dos hospitais. O paciente, ele tende a não respeitar, digamos assim, o profissional de enfermagem, reclamar com o profissional de enfermagem, e a gente ainda diz, né, então quando o médico chegar, você passa para ele as suas queixas, as suas reclamações, e aí quando o médico entra, o paciente não fala nada, né? Mas é assim mesmo. Mas, como eu disse, é uma coisa que vai ficar, né, e tem que ficar para trás também. São questões diferentes, o cuidado é diferente, né? As especificações são diferentes, né? Mas tem essa questão. E falando em reclamar, e também não posso passar despercebido, já que em questão da vigilância. Eu não sei se quando eu falei na sala lá da vigilância, que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, se você estava presente ou não. Mas as meninas que trabalham lá, todas as vezes que eu os procurei, sempre levando algum problema, e vocês sempre tentando me ajudar da melhor forma, eu nunca fui tão bem atendida. E eu não estou falando só da equipe da vigilância, porque eles estão sobrecarregados de serviço. Eu chego lá, eu sento, eu aguardo, eles estão sempre muito atarefados, mas sempre fui muito bem atendida por toda a equipe. E eu não falo somente da equipe da vigilância, isso eu falei para elas lá. Eu falo das meninas do posto de saúde, que a gente vai buscar informação, colocar o nome de paciente idoso, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, no centro, não tem agente para a área toda, então a gente precisa ir lá, colocar o nome, né? E eles ligam, eles dão retorno. Eles ligaram dando retorno do que eu pedi. Apesar dessa grande desvalorização, principalmente dos técnicos de enfermagem e do momento que estamos vivendo agora, desse estresse, dessa pandemia, todas as vezes que eu busquei, e não foram poucas, eu fui muito bem atendida. Eu fico assim, eles estão trabalhando muito. A quantidade de pessoas que eles recebem todo dia é muito grande. É todo tipo de gente. São pessoas que estão estressadas, são pessoas que estão cansadas da pandemia, então, do isolamento social. Então, assim, eu agradeço muito. A equipe da vigilância é uma equipe fantástica. Eu falei para elas, eu falo aqui para a Jaque também. E as meninas de todos os postos que eu tive contato, não teve um que eu fui mal atendida. Todos. E é legal que a gente sempre fala mal do serviço público, né? Sim. Agora a gente está falando bem. E aí eu ligo, não, peraí que eu vou passar para o enfermeiro responsável, ele vai te explicar direitinho. E vem, não me conhece, doutor, não me conhece. E conversa e me explica. Não, tá bom, muito obrigada. E eu fico assim, passada. Porque eu nunca fui tão bem atendida igual eu fui esses dias, por toda a área. Eu digo que a enfermagem, ela, nos últimos anos, ela ganhou uma proporção gigantesca, né? Eu vou dizer pela minha área, que é gestão pública, hoje na Prefeitura de Linhares. Então, nós temos uma dupla fantástica aí na gestão, né? A gente brinca, fala que é o SS, Sônia e Saulo. Então, são duas pessoas que de gestão não tem para ninguém, eles são muito bons mesmo. São parceiros, estão ali no dia a dia, então a gente está ligando, está cobrando, está conversando, eles estão cobrando, né? Mas, abaixo disso daí, quando a gente pensa na equipe técnica, né? Então, nós temos enfermeiros na coordenação, na direção da atenção primária, enfermeiros na coordenação da estratégia saúde da família, enfermeiro na coordenação da vigilância sanitária, enfermeiros na coordenação e na direção da vigilância epidemiológica e da imunização. Então, a gente vê toda uma parte técnica formado justamente por enfermeiros. Então, eu digo pela minha experiência, assim que a gente assumiu, né, em 2017, tudo bem, estava dentro de uma rotina, veio a pandemia, mudou tudo, né? A gente teve que se reinventar,
E hoje eu tenho uma equipe, a gente brinca, a gente fala equipe Covid, né? Aí à frente aí com a Ana Paula e a Tatiana, que são 2 enfermeiras. Então, nessa equipe nós temos 2 médicas, nós temos odontólogas, nós temos as enfermeiras, nós temos psicólogas, tudo dentro dessa equipe Covid, dentro da vigilância epidemiológica. E as 2 à frente ali. E hoje eu não tenho mais preocupação, assim, em termos de gestão. Né? Hoje eu durmo, eu consigo deitar e dormir tranquila, porque eu sei que tem uma equipe que dá conta do serviço. Eu sei que eu tenho uma equipe que eu posso garantir, não, pode deixar que elas resolvem, né? Então, hoje eu estou mais voltada para a imunização dentro da epidemiologia, que é um grupo ainda pequeno. Hoje a gente está com 2 campanhas grandes, que é a de influenza e a de Covid, e tem que dar conta. A realidade é essa. A vacina chega, tem que sair. Tem que sair. E porque, né, a gente fala que a nossa coordenadora estadual, ela diz que vacina boa é a vacina aplicada. Então, não adianta eu ter um estoque cheio de vacina e uma população suplicando por vacina. Então, é uma loucura. A vacina chega na sexta-feira, 5h30, 6 horas da tarde, na sexta. A equipe fica até 9, 10 horas da noite, preparando nota fiscal, preparando as vacinas, gelando caixas, né? Organizando para no sábado, tanto que, né, a população está vendo que a gente está trabalhando praticamente todos os sábados, porque as vacinas estão chegando na sexta, e na sexta no final da tarde. Então é uma loucura. Chegou na sexta-tarde, no sábado de manhã a vacina já está no braço da população. E tem que ser assim, porque está sobrecarregando, mas como eu disse, a gente tem uma gestão que está ali valorizando, está ajudando, não, vamos trabalhar, a gente vai dar um jeito de recompensar, de valorizar. Então, uma coisa puxa a outra, ajuda, e a gente consegue, e a gente está conseguindo. Mas o que eu quis dizer é que, nesse momento, todas as equipes de todas as áreas técnicas hoje, referente à saúde, nós temos enfermeiros, sempre na frente ou inserido, né, nas nossas equipes. Na cabeça ali do... Isso aí. Bem, eu já falei isso em programas anteriores e é legal falar que a gente é um crítico, né, muito severo das questões públicas, né, eu sou um crítico também, mas a vacina eu achei fantástico. A Anvisa liberou no domingo, salvo engano, a gente estava vacinado quarta-feira ou terça? Terça-feira. Terça-feira, né? Então isso é fantástico. Bem, eu acredito que a população tem várias dúvidas, né? Quem quiser participar aí do programa, mandando suas dúvidas sobre o dia aí da enfermagem, a gente está atendendo aqui, está aqui do meu lado aqui, o 99622-4547 através do WhatsApp. Bem, Mariana, conta mais um pouquinho do dia a dia seu como enfermeira da Unicor. E do LMC agora, do Hospital Rio Doce, né, que você vai sobrecarregar aí. Né? O LMC está caminhando ainda, né? Porque não estão todos os setores ainda funcionando, mas em breve, muito em breve, a hemodinâmica também vai estar funcionando. Então eu acredito que eu vou esperar um pouquinho mais para ir para lá. Agora a hemodinâmica, a Unicor, igual eu falei, é um desafio diário. Temos uma equipe lá que eu sou meio de falar, porque é uma equipe que eu me sinto realizada. Você conhece cada um de nós lá. E você sabe, a gente trabalha 24 horas direto ali, sobreaviso, são 2 equipes. 3 horas direta, da manhã, vamos ligar para Mariana que tem 3 infarto. da manhã, neguinho não dorme, também não deixa ninguém dormir, a gente vai atender o infarto, final de semana. Então assim, quem entra para a enfermagem, ela tem que entrar não só por escolher que acha que é uma profissão bonita, uma profissão digna. Ela tem que ver que a enfermagem, ela vai perder o Réveillon muitas vezes, vai perder o Natal algumas, Carnaval, Carnaval. Não sei o que é Carnaval. Férias, muitas vezes são canceladas porque acontece algum imprevisto. Então, assim, a enfermagem é e sempre será um desafio para quem entrar nessa área. Abdicar de muitas coisas, né? Muitas vezes
Você ajudou a gente na hemodinâmica. Quantas vezes na madrugada, quantas vezes no feriado, quantas vezes na Copa, por exemplo. A gente não conseguiu ver um jogo, porque todo jogo tinha um infarto. As pessoas torciam tanto que infartavam. Aí o doutor João colocou uma tela lá enorme lá na antessala para ver se a gente conseguia esse jogo quando acabasse o infarto. Virada do ano, Não né? conseguimos. Todo infarto era um... Todo jogo era um infarto. Então, assim, foi complicado assistir o jogo, viu? Virada do ano era engraçado, engraçado assim, claro que isso é terrível, né? Mas dava meia-noite, chegava alguém. E Natal, passei Natal já trabalhando, atendendo paciente. Então, assim, e eu faço com muito amor. É dedicação, isso se chama dedicação, entrega. Amo pelo que faz, me sinto realizada, não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, com a equipe que eu trabalho hoje, com tanto a parte médica quanto a parte da enfermagem lá, é incrível. Então, vamos lá, dicas então, você também que leciona, né? Você é preceptora. Dicas para quem está nos assistindo agora e quer ser enfermeiro. Explica um pouco, a formação a gente já disse, mas o que você diria hoje para uma pessoa que fala assim, eu quero ser enfermeira? É a palavra perfeita que a Mariana usou, é entrega. Então, não adianta você escolher a profissão, eu vou fazer porque é legal, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, não. É o dom, é a entrega, então é amor. A profissão de enfermagem é amor. Você trabalha, como a gente já sabe, não é pelo salário, então é por amor. Salário a gente vai falar sobre a PL 2564, né? Que é um marco bem interessante, né, para vocês, da enfermagem. Mas vamos lá, falar sobre um pouco da formação, depois a gente fala sobre a PL, tá? A formação, do ciclo na faculdade, como que é a parte prática, como que é a questão da formação do enfermeiro? Estágios, onde que aqui está estruturado, hoje a gente tem a residência multidisciplinar no Hospital Rio Doce, que tem oncologia, e tem, agora me falhou a memória, urgência e emergência, né? Que também é uma subespecialidade, né? Sim. Subespecialidade. Então, pode falar? Já que você é melhor para falar do que eu. Você é professora? Você é professora. Eu já tive a oportunidade também de trabalhar com a Faculdade Pitágoras, mas hoje a minha dedicação é pela Escola Técnica, pela CETEC. Mas assim, ao escolher a graduação de enfermagem, a pessoa ela tem que entender, primeiro, é muita coisa, né? Toda faculdade, toda graduação exige muito da pessoa. Mas é uma outra realidade. Eu vejo que eles entram criança, né, no início da faculdade, e eles têm que sair amadurecidos. Eles já têm que sair profissionais. Então, é toda uma jornada. E é ali dentro que ele vai decidir. Entram uma turma de, vamos colocar aí, 40, 45, Metade, vão sair uma turma de 20. Né? Uma turma de 21 no máximo. Então a gente vê que muitos ficam pela metade do caminho, porque não aguentam, né? Então são as aulas práticas, são as aulas teóricas. A aula prática eles vão para campo, é a hora da verdade, a hora da realidade. É naquele momento ali que vem, né, os cuidados ao paciente, os banhos no leito, aquela prática mesmo, a realidade do dia a dia. As punções, As punções, então é dom. Né? Então ali a pessoa eu não quero isso para minha vida. Muito eu me equivoquei, eu não quero. Então é naquele momento ali que eles, né, deixam de seguir o caminho. A sondagem vesical, né, que é aquela sonda. Isso aí, é né? uma especialidade do enfermeiro. Coletas arteriais, não é? Também? Isso. Acho que são. Então é nesse momento ali, né, da prática, que eu acredito que muitos param pelo meio do caminho. Quando eles batem de frente com o que é real. Tá. Vamos falar um pouco sobre mercado. Mercado, assim, as ocupações que eles podem, os enfermeiros têm e podem, vamos dizer assim, estou estudando e o que eu vou escolher. Por exemplo, no hospital, tem enfermeiro no centro cirúrgico? Sim. Tem enfermeiro no centro cirúrgico, né, que ajuda auxilia tanto na cirurgia, quanto também na questão de gestão, igual você disse, né? Gestão do centro cirúrgico. Né? Na UTI, também tem enfermeiro de plantão a cada 12 horas, né? Na verdade, é aquilo que eu falei, a enfermagem ela ganhou
uma proporção muito grande. Há poucos anos atrás, eu digo poucos anos porque eu estou aí no mercado desde 96, né? Então, para mim... Está experiente. Então, há poucos anos atrás, nós tínhamos um enfermeiro dentro do Hospital Rio Doce para comandar todo o hospital. Mas se a gente for lá nessa época, né, a nossa querida Bernadette, que está aí ainda, mas se a gente for lá atrás, voltar, também não tinha hemodinâmica, não tinha hemodiálise, não tinha oncologia, IDR, a UTI, o Covid, né? Isso. Então, a gente via que era uma estrutura menor. Muito pequena. Porque a população não exigia tanto do mercado de saúde que nós temos hoje, né? Então, de acordo com as necessidades da saúde, o mercado ele foi se ampliando. Os hospitais, a saúde, as estruturas foram se ampliando. Então, com isso, abriram-se as portas para os profissionais de enfermagem, técnicos, enfermeiros. Então, hoje, em cada setor do hospital, tem um enfermeiro coordenador. Então, a UTI tem um enfermeiro coordenador e tem os enfermeiros plantonistas. Então, não é um profissional, são vários. Né? Então, são vários profissionais enfermeiros sob a supervisão de um outro profissional de enfermagem, fora os técnicos, fora a equipe. Né? Hoje a gente tem, fora, né, fugindo da rede hospitalar, a gente tem as equipes de estratégia de saúde da família, onde tem médico, odontólogos, toda uma equipe, do qual o coordenador da equipe é o profissional de enfermagem. Então, a gente vê que essa profissão, ela cresceu muito. E quando a gente fala, né, vamos fugir aí para o técnico, se o mercado, se as instituições hoje, eles formam 100 técnicos ano, né, o mercado absorve os 100 técnicos por ano. A gente viu isso ano passado, que não formou turma por causa da pandemia, né? Tempo que não forma, isso aí, porque, né, a pandemia meio que, né, fechou aí, eles ficaram um tempo sem poder estudar. Então, o ano de 2020, a gente não teve formados para técnicos de enfermagem. A gente viu o aperto que foi, né, com a abertura do novo hospital. Então, técnicos... Aumento da demanda do hospital. Isso, então, isso aí, com ampliação, né? Então, a gente se viu sem técnicos no mercado de trabalho. Então, se formam 100, o mercado absorve 100. Os enfermeiros, eu digo o seguinte, né? O mercado, ele também filtra, né? Você pode até ingressar no mercado de trabalho, mas você tem que saber ser um profissional, senão o mercado te filtra. Então, você formou, se você é um bom profissional, você fica. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu formei e tal, nunca consegui trabalhar, nunca consegui um emprego. Então, está na hora de correr atrás, fazer uma especialização, vamos estudar, vamos aprender, vamos entender por que a gente parou no tempo. Porque até onde eu sei, tem colegas aí com 3 empregos, 4 empregos, né? E dá aula, e, né, eu trabalho na prefeitura, dou aula, dou estágio. Então, a gente vê que o mercado está aí. Então, a pessoa tem que correr atrás. E como diria, né, a gente fala assim, vamos defender a classe, mas, na verdade, a gente tem que defender quem é bom. Né? Isso aí. Existe médico ruim e médico bom. Existe enfermeiro bom e enfermeiro ruim. Né? Exatamente. Isso é interessante. E o mercado ele tem essa capacidade... de filtrar. Eu adoro essa questão da concorrência, de competitividade, que eu acho que esse que é o grande filtro. Né? Isso aí. Isso aí, terminamos o segundo bloco, né? Aqui com 2 belíssimas profissionais, a Mariane Cuswol, que é enfermeira e cardiologista do Grupo Unicor, e a Jaqueline, que é enfermeira e diretor de epidemiologia do município. Voltaremos no terceiro e último bloco para falar mais de enfermagem, essa profissão brilhante que cuida da gente, né? Olá, estamos de volta para o Bate-Papo das 6, o terceiro e último bloco, né? Hoje um dia brilhante, dia 12 de maio de 2021, falando sobre o Dia Internacional da Enfermagem. Nós temos a presença aqui de 2 profissionais de excelência, né? A Mariane Cuswol, que é enfermeira e cardiologista do Grupo Unicor, e a Jaqueline, que é enfermeira e epidemiologista do município de Linhares, né? Bem, nós fechávamos o bloco contando um pouco da estrutura e o mercado, né? Então eu queria mandar um abraço também para a Camille, que é a nossa chefe lá, a coordenadora da UCO, né? Então assim,
Eu vejo lá na UTI, por exemplo, para exemplificar, eu acho que é legal para a população entender como que é o funcionamento, né? Então, por exemplo, na UTI são quantos técnicos de enfermagem por leito? É 2? Agora me falhou a memória, mas acho que são 2, né? 2 para cada técnico. Para cada 2 paciente, né? Então, basicamente funciona... 2 leitos. Isso. Então, o paciente, o técnico, e eles se reportam, coletam todas as informações, cuidados, banhos, e etc., punções, né, venosas, que a gente chama. Isso tudo é reportado e supervisionado pelo enfermeiro, né? Isso tudo vira informação e documento que é avaliado e a direção ali, o médico, junto com o enfermeiro de cuidados, vai trilhando na UTI. Tamanha complexidade que é uma UTI, que a gente está em momento de Covid, né? E aí a gente tem ainda o enfermeiro que é o plantonista, que dos cuidados, né, as feridas e etc. Me corrija se eu estiver errado, que é o médico falando, né? Certo. É isso. E um coordenador de UTI, que é um outro enfermeiro. Né? Então o médico também é a mesma coisa. Tem uma rotina e tem o médico plantonista. Isso aí. Né? Ótimo. Bom, vamos falar sobre uma polêmica agora. Polêmica nada, né? Eu acho que é um tema muito bem-vindo na enfermagem. Né? Eu acho que está sendo muito comemorado pela enfermagem, que é a PL, o Projeto de Lei 2.564 de 2020. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso, Jaqueline? Sobre o que é essa proposta? Só adiantando, é uma proposta de um piso salarial nacional para enfermeiros, né, que é prevista nesse projeto, que tem como aí dar uma base, né, como se diz, ampliar, vamos dizer assim, o piso salarial, né? É mais para dar para nortear, né, em relação ao salário desse grupo. Mas assim, como eu já cheguei a dizer em algum momento, né, o reconhecimento ele veio nesse momento, são todos guerreiros, mas ao mesmo tempo a gente não vê essa valorização em termos de remuneração. A gente vê categorias hoje com um piso salarial muito baixo, né? Então a gente tem o técnico de enfermagem aí ganhando uma base de um salário, né? Ele ganha da mesma forma, não desmerecendo outras profissões, né? Mas ele está ali na base de vários outros profissionais, como, né, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção, o pessoal de serviços gerais, não desmerecendo nenhuma dessas profissões, mas, né, levando em consideração que o técnico de enfermagem ele está mexendo com vidas. Então, se ele tiver que fazer aí, dobrar, triplicar uma jornada de trabalho, ele vai chegar no seu ambiente de trabalho estressado, cansado, sonolento, e ele tem que desenvolver um serviço de qualidade. A vida de um paciente está nas mãos dele. A gente cansou de ver pessoas que perderam a vida por erros de profissionais, né? Pessoas que passaram soluções endovenosas no lugar de soro fisiológico, que levaram pacientes a óbito. A gente, né, vira e mexe, vê uma coisa dessa daí na mídia. Mas isso tudo staff, né, é o cansaço, é o staff, é o estresse. Então, essa categoria ela precisa ser melhor remunerada, porque eles não têm qualidade de vida, eles não conseguem tempo, eles precisam trabalhar para conseguir pelo menos, né, uma remuneração, digamos, digna. E sem isso, eles não têm qualidade de vida. Não tem tempo para lazer, não tem tempo para cuidar da família, deixa de ser mãe, deixa de ser pai, deixa de ser filho, porque precisa trabalhar. Uma jornada que a gente conversava aqui no intervalo de 12 horas por 36, Isso 12 aí. por 24. E às vezes para aumentar a remuneração, trabalham em vários locais. 2, 3 empregos. Tempo, né? Um enfermeiro hoje, né, que faz aí 20 horas semanais, ele está com em torno de R$ 1.400, R$ 1.500. Um enfermeiro que paga quase 2.000 numa faculdade mensal para estudar, né? O técnico em torno de... E eu estou falando que é nacional, isso é salário, é base nacional. Sim. Então, realmente, isso está na hora de mudar, está na hora de cair por terra. Se a gente pega aí essa lei parlamentar, a gente está vendo aí um piso de 7.000 para o enfermeiro, um piso de 5.000 para o técnico, um piso de 3.000 para o auxiliar de enfermagem, né? A gente comentou no início que a gente chega a desacreditar
Porque é tanto tempo nessa luta, é tanto tempo brigando por isso, né? Será que agora vai acontecer? Então a gente acompanha na mídia e tudo, né? O Senado, né? Várias pessoas aí do Senado apoiando essa lei. Então né? A gente sonha, né? Tomara que isso aconteça. A gente está aí né? Nessa expectativa. Porque se parar para pensar, o serviço de um técnico não vale 5 mil, vale. Porque vale uma vida. Então, a vida vale muito mais do que isso. Então, se a gente não parar para pensar só o técnico ganha. Não, todo mundo ganha. Porque ele vai dar uma melhor qualidade do seu serviço. Até porque quem faz a qualidade do serviço de saúde, o médico ele vê o paciente, ele passa 15, 10, 20 minutos com o paciente. Sim. Mas todo o restante do dia, quem vai fazer esse acompanhamento é o pessoal da enfermagem. É eles que vão oferecer a qualidade do serviço. Não adianta eu ter um médico formado em Harvard, com alta qualidade, ele prescreveu a medicação e o técnico, vamos dizer, por cansaço e etc. errar. Isso aí. Né? No final... Então, resumindo, tem que valorizar essa categoria. E assim, só finalizando, eu sei que eu falo demais, mas nós estamos controlando o tempo aqui. A importância aí do serviço, né? Não posso deixar de dizer também, né? Para mim, o técnico, o enfermeiro, o auxiliar, todos são uma categoria de extrema importância, sem se repor ao enfermeiro melhor ou pior do que o técnico, melhor ou pior do que o auxiliar, né? Hoje, à frente aí do nosso serviço de imunização, eu tenho a Ruth, que é uma profissional técnica de enfermagem. A Mariane estava falando de uma colega da equipe, que, né, é um técnico de enfermagem, mas que faz toda a diferença no momento da... Ieda Júnior, né? Ieda Júnior, Abigail. Então a gente tem que valorizar mesmo os nossos profissionais, nós como os profissionais, e brigar por isso, e quem sabe a gente dessa vez consegue. É isso aí. Então, nosso apoio aqui a essa PL, né, e a valorização do profissional. Vamos lá, infelizmente o tema a gente estendeu muito, né? Vamos lá, considerações finais, Mariane. Muito obrigado pela presença, né? Claro. Obrigada. Eu quero parabenizar todos os enfermeiros, técnicos, por esse dia, que nós possamos conseguir, né, essa melhora para a nossa categoria. E parabenizar também a minha equipe, igual eu falei, a nossa técnica que eu amo, de paixão, a Ieda, e a todo o pessoal da enfermagem, da RDR, a Lu, da Uniscan, as minhas meninas da Uniscan, da Unicor, toda a equipe da enfermagem e de Linhares, né? A todos os hospitais HGL, ao Unimed, ao Rio Doce, a todo... A equipe, os guerreiros aí da cidade. Os guerreiros de Linhares. Que vão ser valorizados, se Deus quiser. Amém. Isso aí. Muito obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço. E assim, deixar um beijão também, parabenizar toda a nossa equipe da Vigilância, da Saúde, do SUS, essa equipe maravilhosa de imunização que está aí matando um leão por dia, né? Então, todo dia é 2.000, 3.000, 4.000 vacinas, gente, e vamos dar conta, e tem que pôr o nome, tem que registrar, porque senão o Ministério Público eles vão cobrar e a gente tem que dar conta. E leva expor. Isso aí. Então, você fez isso, não é assim, e estão lá todos os dias. É um leão por dia. Parabéns a essa equipe, desde a sala de vacina, o enfermeiro das equipes, a nossa equipe de vigilância, os enfermeiros do município, todo mundo. Parabéns a todos e dizer que todo mundo aí está na luta, está agarrado e a gente vai passar por essa. Isso aí. Ó, passamos até no limite, peço desculpa aí à direção, mas o papo fluiu muito bem, foi maravilhoso fazer esse programa. E é isso aí, nosso total apoio à PL, total apoio aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, um grande abraço a todos que trabalham comigo e em geral. Até a próxima! Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos.
Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo.